Dificílimo. O Júnior tem uns bons times da América do Sul. Foi vice-campeão agora da Sul-Americana e tem um jogador que em um dia inspirado ganha jogos. Mas, que é o Theo Gutierrez. Mas é que assim, às vezes o torcedor, ele só olha pela história do clube. Ele não conhece direito como é que tá. Mas ele olha, por exemplo, o grupo H, que é o grupo do Grêmio. Você tem 3 camisas pesadas, que é Rosário Central, Universidade Católica e Grêmio. Você acabou de perder treinador, né? Universidade Católica perdeu bem a Então, mas que não está bem no chileno lá. Não, foi campeão. Só isso, né? Então, assim, é pesado. Com Concepción em segundo. Não é que não está bem, está bem. Tem Só dois isso. campeões na chave do Grêmio. O Rosário Central ganhou a Copa Argentina. Não é que não está bem, está ótimo. Não está tão bem no campeonato, mas estava também mais voltado para o mata-mata. E conquistou, finalmente, depois de morrer na praia algumas vezes, né? Com o Bausa, o Edgardo Bausa é o técnico. E o Grêmio precisa de reforço para 2019. A gente brincou tanto aqui, né? Ramiro, Por isso, a gente brincou tanto aqui, né, que na negociação com o Renato, ele deve ter falado com o Romildo. Me dá um time com reforço agora, me dá um time melhor. Porque o Renato. É minha vez, né? Sabe, já que é o nosso último ano aqui no Grêmio, da gestão Romildo com o Renato é o último ano. Se o Renato vai continuar depois, pode até continuar outra história. Mas Romildo com o Renato é o último ano. A gente, sabe, precisa de reforço. O Grêmio precisa melhorar, o Grêmio precisa mudar. Aquela base campeã da Libertadores América, que foi basicamente mantida para 2018, com reforços baratos, muitos que não deram certo, o André é um bom caso no ataque, precisa ser revista. Você perdeu já o Ramiro, manteve a dupla de zaga, Kahneman e Jeromel, mas você precisa de reforços pontuais para o ataque, para a lateral, na direita principalmente, mais opções para meio de campo. A perda do Ramiro vai ser muito sentida. Então o Grêmio precisa de reforço também para chegar na Libertadores como um candidato a título. Pois é, o grupo chato, né? Mas o Rosário tá mal. Mas É isso, mas é uma camisa pesada, aquela história toda, não dá pra... Vai ganhar antes da hora para você ver, não dá para ganhar. E pode entrar o Libertad ou o Atlético Nacional nessa chave. Né? Sim, que pesa mais Atlético Nacional, né? Eu acho. Libertar agora do Martin Silva, né? Sim. Em relação ao São Paulo e Atlético, acho que o primeiro jogo, acho que eles vencem e se classificam. O segundo jogo, tendências complicadas. Tanto o Jim é duro, é um time que vem à sombra nos últimos anos do Atlético Nacional, mas que na última temporada já foi superior. E especialmente o Barcelona de Guayaquil contra o Atlético Mineiro. Mas o que o Mauro falou, na abertura dele, ele já falou o que eu penso também. Qual time vai jogar? Hoje não tem time. Hoje os times brasileiros estão sendo remontados, reforçados, piorados. Não tem como saber. A gente acabou de falar aqui do Pablo saindo de 2 times que estão na Libertadores, do Atlético Paranaense e do São jogador Paulo. importante. Por exemplo, o Inter tem falado nos últimos dias, últimas horas, no Elias, no Atlético. O Inter, eu acho que a temporada do Elias não foi tão boa, mas foi superior ao do ano passado. Acho que o Atlético Mineiro perderia um titular. Recupera o Blanco. O Elias, que volta de contusão, deve voltar, né, no início do ano. O Elias seria titular do Inter? Acho que com o passar do tempo, sim. Mas especialmente, seria um banco de qualidade. Um jogador que... Edenilson vai para o banco? Não acredito. Dourado... Não acredito. Patrick, D'Alessandro, mas seria mais um jogador importante no elenco, no meio, para suprir uma ausência eventual. Hoje não dá para falar. Hoje tem muita dúvida ainda do que pode ser, mas São Paulo e Atlético têm pouquíssimo tempo de folga. Pouquíssimo tempo. Porque se a temporada já começa em fevereiro com uma grande decepção, sai de baixo. Sai de baixo para os dois e já começa com uma dúvida gigante no trabalho do Jardine e com o Levir e tal. Seria trágico para os dois. Vamos ver um fã de esportes? Vamos lá, coloca na tela aí. Aqui é o Henrique Áureo de Itamarandiba, Minas Gerais. Meu Cruzeirão cabuloso, eu diria que pegou a chave mais fácil da Libertadores. Será o líder da chave muito provavelmente. E desejo sorte a todos os times brasileiros, exceto pelo Atlético Mineiro, que vou torcer contra a Libertadores inteira. Um abraço e tchau.
Tá certo. Tá certo? Claro que sim. Tem que ser assim, pô. Tem que ser assim, é claro. Aquela história de, não sei quem é Brasil na Libertadores, isso não existe. Só pra quem Se não seu tá... rival tá lá, e se o rival tá lá, você torce pro seu time contra o rival, ué. Quem Boa. vive no mundo da lua, você vai ficar... Você vai achar que você vai torcer. Não, pois é. Vai torcer para Não os pensei em outros. nada, pra te ser sincero. Agora, é curioso isso, né? Porque assim, quando as pessoas olham, Cruzeiro, Emelec, Huracan e o Lara. O Lara, ok, o time venezuelano, em tese, é o mais fraco. Viagem chata, né? Agora, o Huracano, que é o rival do São Lourenço, é o quarto colocado do Campeonato Sim, Argentino. é Vem verdade. bem já desde o ano passado. O São Lourenço está mal. O São Lourenço, os dois são rivais, os dois são dois times históricos, e o Huracan está na fase melhor. Mas como o São Lourenço tem mais nome, né? Impressiona mais, né? Mas, As pessoas na ficam mais verdade, o impressionadas. Huracão hoje é o time melhor. O Huracan é um ex-grande até, Exato. dá o pra gente sexto falar grande, assim. é chamado de o sexto grande Cá historicamente. pra nós, né, assim, né? Quarto colocado no argentino é superior à campanha de São Paulo, Atlético Paranaense, Pois é. Cruzeiro. Ele está em quarto e ele veio bem também no campeonato passado quando se qualificou para a Libertadores. O Talheres de Córdoba caiu, vai enfrentar o São Paulo, está lá em 15º e tal. Mas o Huracan vem num bom momento, o São Lourenço ao contrário, vai ter que remontar time, contratar, está tentando se ajustar. E o Emelec, que eu falei, o Emelec é um time que fracassou esse ano, mas pode ser uma equipe que surpreenda, que faça uma boa Libertadores. Não dá para contar como galinha morta. Não dá, acabei de citar, o caso do Barcelona de Guayaquil, eliminou 2 brasileiros, ainda derrotou o campeão em casa, no caso em Porto Alegre, do Grêmio no ano passado. O Emelec e o Barcelona meio que se equivalem ali. Sim. O Emelec até no momento, até de mais investimento, tem lá um campeoníssimo lá que põe um dinheiro e tal, né? Então, de repente, pode ser uma equipe complicada. Agora, o Cruzeiro acho que é o favorito, mas não acho que seja... Não dá para afirmar, se esse grupo é a moleza. Não acho, não. O mais fraco, em tese, é o Olímpia, Sport Cristal, o Godoy Cruz, que é o 8º no Campeonato Argentino, e o Concepción, que é o vice-campeão chileno. Pode perder diversos jogadores. Mas, exato, até porque acabou a temporada do Chile, então a tendência é que os outros, o Colo-Colo não está na Libertadores, Vai por ter exemplo. que contratar, vai ter que... Exato. E é um grupo equilibrado. Pode até. E realmente, assim, eu até coloquei no Instagram, né, que para mim vai ser o grupo menos acirrado, assim, tecnicamente falando, mas equilíbrio. O grupo C. Não tem assim. E eu insisto muito nisso. O mercado brasileiro paga muito mais do que os outros mercados sul-americanos. Mas a diferença financeira do mercado brasileiro de futebol não equivale à diferença técnica. O abismo financeiro é maior do que a diferença técnica. A gente paga muito para alguns jogadores medianos. A gente gasta demais, sendo que em outros países como Chile, Equador, Argentina, gasta-se bem menos com times que são similares, melhores, pouco inferiores. Então, tem a ideia de que o Brasil, porque o Brasil paga muito mais, tem que ganhar tudo. Na verdade, eu acho que o problema é que se paga muito aqui. Porque, para mim, a diferença técnica não equivale à diferença financeira. E aí, quando a gente pega a Libertadores América e o histórico recente de times brasileiros, isso fica bastante evidente. Bastante evidente, com eliminações, com quedas para times teoricamente menores, para times que investem muito menos, porque a diferença técnica não é a mesma. E já que a gente está falando de diferença técnica, a gente falou de Libertadores, ontem também teve o sorteio da Sul-Americana e dos times brasileiros também. A gente vai saber agora quem esses times brasileiros, 6 times brasileiros, vão enfrentar na Sul-Americana na primeira fase. O Bahia pega o Liverpool do Uruguai, o Santos pega o River Plate também do Uruguai, a Chapecoense pega o União La Calera, o Racing pega o Corinthians, o Antofagasta do Chile pega o Fluminense e o Defensa e Justiça pega o Botafogo. Os times da direita, os times da esquerda decidem em casa. Corinthians e Racing. Pode ir. Não, é porque acho que a gente tem que destacar Racing, Defensa e Justiça por conta do Campeonato Argentino. Os 2 primeiros colocados, se O não me Defensa é o engano. segundo colocado do campeonato. Segundo colocado. Então, os 2 primeiros colocados do São Campeonato Paulo, Argentino. recentemente, todo mundo se lembra. Eliminou O no ano Racing, passado. com 6 pontos de diferença já para o Defensa e Justiça, se não me engano, né? Tem uma boa distância aí. Quanto o Corinthians. É o que chama destaque, é o que mais chama destaque, talvez, nesses confrontos dos times brasileiros. É esse Corinthians e Racing aí logo de cara. E o Botafogo pega essa pedreira, que é o Defensa e Justiça. Os 2 chilenos, União La Calera e Antofagasta, fizeram muito boa campanha no Campeonato Chileno. Antofagasta tem uma viagem mais longa. Vitória de Tarapacá, que é lá no norte do Chile. Perto do Atacama lá e tudo Uma mais. viagem mais chatinha.
Já tinha uma viagem maravilhosa, mas é cansativo. É para você fazer com tempo, com calma, para ir visitar. Não há confronto mais pesado que Racing e Corinthians. E eu estou me referindo ao tamanho até dos Confronto de clubes. Libertadores. Exato. O tamanho que Racing e Corinthians têm já autodefine esse confronto como mais atrativo, no mínimo. Mas aí minha pergunta é justamente, Mauro, em relação ao Racing. Esse Racing, você acha que vai sofrer tantas mudanças para essa Sul-Americana? É o primeiro colocado no Campeonato Argentino e tudo mais, ao contrário do Corinthians, que está todo sendo reformulado, nomes chegando e tudo mais? Não, a tendência é não sofrer mudança, talvez até uma outra contratação. O Racing está liderando o Campeonato Argentino, pode, por exemplo, negociar o Bou, que está embaixo, está na reserva. Aí amanhã você fala, Bou deixa o Racing, vai deixar porque ele não está jogando. Quem está jogando muito bem é o Lisandro Lopes, né? Que tem sido o melhor jogador em várias partidas. O Racing está liderando o campeonato. Os times mais próximos são times menores. O que vem terceiro é o Atlético Tucumã. O River, se vencer todos os jogos atrasados que tem, até encosta no Racing, mas é improvável que vença todos os jogos. O Boca também está para trás. O São Lourenço, já falei, está lá na rabeira da tabela. Os grandes rivais, eles não estão próximos. Então, assim, o Racing tem uma oportunidade, se não errar muito, de ser campeão argentino, em maio. O campeonato já está passando da metade, vai voltar em fevereiro, o time está na ponta, não tem nenhum grande perseguidor no momento. Eu imagino que, dependendo da data do jogo e da tabela, o Racing até prioriza o Campeonato Argentino, que é o que eu faria, é o que eu vou torcer que aconteça. Porque é uma chance muito, muito boa de ser campeão nacional. Do que começar a botar como prioridade uma primeira fase na Sul-Americana que vai acabar em dezembro. Você tem um título que pode chegar em 3 meses para um clube que ganhou tão pouco nas últimas décadas, né? Então, pode ser até que o Racing não priorize a Sul-Americana, dependendo da semana, do calendário, dos jogos que ele tiver antes e depois, das partidas contra o Corinthians, né? Isso pode acontecer. Agora, o Defensa e Justiça, acho que é o contrário. Acho que é uma oportunidade internacional. A não ser que ele encoste no Racing, esteja brigando pela liderança para valer. É o time treinado pelo Sebastião Beccacece, né? Que é o ex-auxiliar do São Paulo, né? E que treinou essa equipe, eliminou o São Paulo no ano passado na Sul-Americana, foi para a seleção argentina com o seu ex-mestre e retomou, logo depois da Copa do Mundo, o comando do Defensa e Justiça, que é um time pequeno, ali dos arredores de Buenos Aires, não é um time de primeira divisão, na sua trajetória é um time de segunda e terceira divisão, e está lá na primeira divisão fazendo um bom papel já há algum tempo. Que, de fato, é um jogo perigoso para o Botafogo. Agora, Racing e Corinthians vai depender muito do momento. Dependendo do que estiver acontecendo, eu não ficaria surpreso se a prioridade for o Campeonato Argentino, que vai estar numa reta final, num momento decisivo. Segunda quinzena de março, primeira semana de abril. Os jogos vão se espalhar nesse período. Da segunda quinzena de março à primeira semana de abril, os jogos de ida. Aí depois, sem a volta, ainda a volta eu não lembro, mas aí deve ser pouco depois. Reta final do Campeonato Argentino. E assim, a gente está falando de um Corinthians que a gente também não tem ideia de como estará em março. É estadual, sim, é estadual, mas como estará o Corinthians no estadual? Vai vir uma sequência boa, uma sequência ruim? Vai estar precisando desesperado de um resultado no campeonato estadual? Vai estar numa montagem de elenco? Vai estar levando o estadual totalmente à parte e vai focar nessa primeira rodada de Sul-Americana? Percebe como é impossível fazer uma previsão em dezembro do que vai acontecer na primeira fase da Sul-Americana para março? É muito diferente. É igual o Santos, né? Não tem como. Né? Igual o Santos agora, chegando no São Paulo ali, etc. A gente está falando de um time que a gente nem sabe qual é. Quais jogadores vão chegar, como vai estar na disputa do campeonato. É impossível. É trabalho de futurologia aqui. Não tem como. Vamos para um rápido intervalo, então, fã de esportes. Lembrando que faltam 47 dias para o Super Bowl 53. A gente já volta.